Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Mucuyu quem é de Mucuyu, Saravá quem é de Saravá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Babá Bogum, pai Fernando de Ogum. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e curta os vídeos, tem bastante material interessante falando sobre candomblé e outras pontes para a espiritualidade para você dar uma pesquisada. Hoje a gente vai tratar sobre a iniciação no candomblé. O que é uma iniciação, quais são as iniciações, e a gente vai tentar fazer isso de uma maneira bastante didática, mas também tomando cuidado de preservar os segredos da religião. Quando você começa numa casa de santo, geralmente a entrada de uma casa de santo é o que a gente chama de assistência. Então você vai a uma casa, começa a tomar passes, começa a frequentar, participa de algumas festas e aí você percebe uma identificação com o sacerdote ou a sacerdotisa. Bom, nesse momento você ainda está fora do contexto, você ainda não é parte daquela casa. Então você vai fazer normalmente se faz um jogo de búzios, né? O pai de santo, a mãe de santo vai fazer um jogo de búzios para confirmar a sua filiação espiritual, para saber qual é o seu pai de cabeça, mãe de cabeça, enfim, qual é o procedimento que deve se tomar em relação à sua vida espiritual. A partir desse momento, é comum que as casas tenham um período de adaptação, em que você vai ser convidado a vestir branco e vai ficar participando dos trabalhos, vai entrar na roda do xirê, vai aprender a dançar para os santos e vai começar a aprender toda a estrutura, né, que envolve uma casa. Aqui na minha casa a gente começa com o batismo de cachoeira e de mar. Então a gente vai à cachoeira, faz uma limpeza espiritual que é chamada de ebó, depois a gente vai ao mar, faz um batismo e a partir daquele momento então a pessoa é consagrada e entra efetivamente na casa, ela se torna parte da família, ela faz parte então do rol das pessoas que nós chamamos de Egbé. Egbé em Yorubá é família e aí ela se torna parte da família espiritual daquele terreiro. Aí a pessoa vai fazer a sua primeira iniciação. Então, a iniciação é o momento em que a pessoa vai passar por um retiro espiritual, ela vai ficar recolhida dentro de um espaço sagrado do terreiro, chamado Roncó, em que ela vai tomar contato com os fundamentos da religião. Ali ela vai aprender como ela deve se portar, como ela deve se dirigir às pessoas, como ela deve entrar e sair de uma casa de santo, qual é o fundamento de entrada, porque tem pontos especiais de força dentro de um terreiro que devem ser cumprimentados, como ela vai começar a cuidar da sua vida espiritual. Então, essa é a primeira obrigação. Aí, nesse momento, ela vai se tornar o que nós chamamos de abiã. O abiã, ele é um recém-nascido. Não necessariamente vai se raspar o santo nesse momento. É um momento principalmente para a pessoa tomar contato com a religião e para ela começar a sua caminhada, né, dentro do terreiro. Aí você vai começar a se desenvolver, vai conhecer as suas entidades, vai conhecer como é que os orixás se manifestam, vai conhecer a manifestação dos seus orixás e vai começar a ter algum entendimento sobre a forma de culto do candomblé. Há um mecanismo muito complexo de culto. Então, existe a postura no andar, no falar, o jeito como se dança, o tom de voz que você usa para falar com seus superiores, o tom de voz que você usa quando você está dentro de um terreiro, a maneira como você se movimenta fisicamente dentro de um terreiro. Por exemplo, não se corre dentro de uma sala de santo, né? Você tem ali um respeito. Qual é o fundamento das ervas? Quais são as posições das coisas? Por que o atabaque fica onde fica? Por que a quantidade de portas, por exemplo, que tem que ter dentro de uma casa de candomblé? Tudo isso é muito detalhado. Normalmente, depois de um ano dessa obrigação inicial, você faz uma outra obrigação chamada, nós chamamos de obrigações de santo, todas as oferendas, tá? Existem as buris, que são feitas, existem os processos de amaci, que são os banhos, mas cada ritualística dentro da sua casa, dentro da sua estrutura, não posso me adensar muito no tema, porque tem muita coisa que só é permitida aos iniciados. Então, o iniciado, ele então é um abiã durante um ano, pelo menos. É um período em que ele vai usar o mocan do seu santo, ele vai usar o contregum, que vai ser utilizado na sua obrigação inicial, vai usar 3 fios de conta, geralmente das cores dos santos do pai, mãe e terceiro santo do seu sacerdote. Vai receber também o fio de conta do seu orixá de cabeça. Aí vai se fazer a obrigação de um ano. Nessa obrigação de um ano, é feita então uma oferenda ao seu orixá de cabeça. Ela vai aprender a cultuar esse orixá,
quais são as rezas de fundamento, quais são os alimentos dos quais ele gosta, quais são as cores, o dia da semana, a forma de culto daquele orixá. A partir desse momento, ela se torna então um Iaô, ela se torna um filho pronto, um filho que já está crescendo, um filho que está em desenvolvimento. Ela vai recebendo o conhecimento dos mais velhos, ela vai entrando em contato com as atividades da casa, com a rotina da casa, como são feitos os trabalhos, em que momento são feitas as ritualísticas específicas dentro da liturgia do candomblé, e ela vai começar a ser orientada a ter um caminho espiritual dentro do qual ela vai se adaptar, seja como médium, dentro da roda, como uma pessoa que vai participar dos trabalhos na sustentação, ou dentro da roda para estar à frente de uma atividade, camboneando ou dando assessoria a um espírito quando ele está ali trabalhando. É a pessoa que interpreta o que esse espírito fala para a pessoa que está vindo de fora tomar um passe, que vai auxiliar ali a organizar o trabalho, ou como um Ogã, dentro das muitas funções que um Ogã tem, ou como uma Eked, ou como uma Jibonã, ou como cada uma das funções. Então ali vai começar a aparecer quais são as inclinações, né? Qual que é a missão daquela pessoa, e vai sendo encaminhada para aquele processo. Aí, depois de 3 anos, aquela pessoa vai fazer uma segunda obrigação, que, na verdade, a gente está falando então da terceira, né? Porque a de primeira, a iniciação é o início, é o começo de tudo. Mas a terceira obrigação vai ser feita então com 3 anos, a contar da data da primeira obrigação, tá? Então, obrigação Abian é o marco inicial. Ali com 1 ano nós temos uma confirmação, ela vai fazer a obrigação para o primeiro santo. Com 3 anos vai se fazer a obrigação novamente. Então vai se dar comida para o primeiro santo e para o segundo santo. Aí ela vai começar a conhecer tudo que há para conhecer daquele segundo orixá que rege a coroa dela. Depois de 5 anos, ela vai fazer a obrigação para o seu terceiro santo. E aí, então, ela já está no meio do caminho do processo da formação espiritual. Nesse momento, então, ela vai aprender as rezas e os fundamentos do seu terceiro santo. Ela já sabe cultuar o primeiro, o segundo, e ela vai aprender o terceiro. É nesse momento em que ela vai ser já direcionada para fazer um treinamento mais específico. Se ela for ser... se ela tiver eu não vou dizer a inspiração e nem o dom, porque isso indicaria que Deus, de alguma forma, deu mais para um do que para outro. Mas se ela tem uma inclinação para um determinado trabalho, ela vai começar a ser treinada já nesse procedimento. Aí, quando chega a obrigação de 7 anos, que é o fechamento desse ciclo de ensinamentos, a gente terá algumas possibilidades. Há aquelas pessoas que nascem com a necessidade espiritual de serem dirigentes espirituais, de estarem à frente de um trabalho espiritual, de serem coordenadores de um trabalho espiritual. E aí isso pode se dar de 2 maneiras, seja como um pai pequeno ou uma mãe pequena, que nós chamamos de Baba Kekere ou Ia Kekere, ou abrindo também ela a sua roça de candomblé com a orientação do seu sacerdote e tocando a sua vida, tendo seus próprios filhos, fazendo o mesmo processo de ensinar aquilo que ela aprendeu durante esses 7 anos. Se ela for receber a incumbência de abrir uma casa, ela vai receber uma cabaça, um rito chamado de DK. No momento em que ela recebe este DK, ela vai fazer então a sua caminhada abrindo a sua própria casa. Às vezes, a pessoa tem uma ilusão achando que ser um pai de santo, uma mãe de santo é algo muito bom, é algo muito glamuroso, é algo que envolve muita influência sobre as outras pessoas e que isso é uma coisa positiva. Na minha visão, não é. Eu, se tivesse escolha, não seria sacerdote. Eu falo isso de coração limpo, com todo o amor que eu tenho pela minha mãe de santo, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelas minhas entidades e pelos meus filhos de santo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você dedica literalmente a sua vida a essa função. Há um ensinamento que tem uma origem xamânica que fala o seguinte: você vai ser mandado ficar quando você quiser sair, e você vai ser mandado sair quando você quiser ficar. Isso significa que você abre mão
você entrega voluntariamente grande parte do seu livre-arbítrio para as coisas cotidianas, para o mundo material, no momento que você aceita se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa. Porém, o candomblé ele não é feito só de sacerdotes. Você não pode ter uma roda só de pais de santo. Você não faz uma casa só de pais de santo. Você precisa de todas as outras funções. E é aí que entram os filhos mais velhos, que são as ebomes ou os ebomes, aqueles que têm o conhecimento, que ele não tem necessariamente a função de ser um filho da casa que vai ser responsável, por exemplo, por tocar os cânticos, ou por cantá-los, ou por recepcionar as pessoas, ou preparar os banhos, ou cuidar da administração física da casa, fazer a zeladoria da casa. Muitas são as funções. Não caberia num vídeo fazer essas funções, até porque há uma ligeira mudança de nomenclatura e de quantidade de hierarquia dentro das nações. Há nações em que um mesmo filho iniciado terá a responsabilidade que em outras nações é dividida entre 2, 3 pessoas. No caso aqui eu estou falando dos ogãs. Então eu não vou entrar assim na nomenclatura, na necessidade estrita aqui da palavra de cada função. Mas é importante você entender que durante esses 7 anos você vai fazer o seu aprendizado. E um ponto sensível, dos muitos pontos sensíveis em que há. Não há formação, não há como fechar o ciclo se você não raspar o seu santo, se você não passar pelo processo de deitar na esteira, de cumprir um período que depois do seu recolhimento espiritual vai ser chamado de quelê, né? Um período em que você vai ter restrições alimentares, você não vai poder comer tudo, tem coisas que você não vai poder comer, e isso eu não posso explicar o porquê num vídeo. Você não vai poder usar determinadas cores de roupa, não vai poder frequentar determinados ambientes. Isso tudo é para preservar todo o axé, toda a energia, toda a força, todo o dan, toda a luz que você recebeu durante o seu processo de iniciação. Mas, num resumo, iniciação é a transição que você faz do mundo profano, ou seja, do mundo comum, do cotidiano que você vive, para o mundo sagrado do candomblé. É a mudança que você faz que te transforma numa outra pessoa. Motivo pelo qual você recebe um novo nome, um nome espiritual, um nome sagrado, que é o nome pelo qual você se apresenta à sua comunidade e aos seus orixás. Espero ter respondido adequadamente a pergunta. Quero que você faça mais perguntas, mande para mim as suas dúvidas, coloque aqui nos comentários aquilo que você quiser saber. Próxima semana a gente tem um encontro marcado. Se você puder, dá uma olhadinha na nossa página do Facebook, é só nos procurar lá, Ilê Axé, Ogum Lebedei Cacique Pena Branca, e você vai ter acesso também às informações que eu coloco. Eu tenho uns vídeos que a gente faz as lives durante a semana, tem muita informação que a gente também vai replicando de outras pessoas que são produtores de conteúdo sobre a religião. E espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que na próxima semana a gente se encontre para um novo tema. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuyu, quem é de Amucuyu, Saravá, quem é de Saravá.